Hoje é o dia do turismo. Em Foz do Iguaçu há muito o que comemorar. Os hotéis estão lotados e com a alta do dólar, a expectativa é de aumento na visita de turistas estrangeiros. O grande atrativo turístico fica no Parque Nacional do Iguaçu. As cataratas, numa área preservada de 185 mil hectares, atraem turistas do mundo todo. Agora, os estrangeiros têm, além das belezas naturais, um outro motivo para visitar Foz do Iguaçu: a desvalorização do real. Como 50% menos, mais ou menos. Antes, moeda forte, destino caro. Agora, mesmo com o fim da alta temporada, a vinda de turistas continua crescendo. O Parque das Aves, o passeio por trilhas na selva, a maior usina hidrelétrica do mundo, são outros pontos que os turistas adoram. Os hotéis tiveram um aumento médio de 30% na taxa de ocupação. Nesse hotel, 70% dos hóspedes são argentinos, 20% europeus e norte-americanos. O preço para grupo é de R$ 50 a diária por pessoa, em torno de 25 a 30 dólares, incluindo o café da manhã e uma refeição. A expectativa da prefeitura é de que o movimento de turistas aumente em 10%. Para o turista estrangeiro, ficou tudo mais barato e eles movimentam a economia da cidade. O buffet, incluindo saladas, pratos quentes e churrasco nesse restaurante, custa menos de 2 dólares por pessoa. Encuentro barato, encuentro muy barato. Muy sabrosa la comida y muy buen precio. Boa tarde. Agricultores do Sudoeste voltam a ocupar a Estrada do Colono. Eles temem que a estrada seja fechada por causa das ameaças da ONU ao governo brasileiro. A briga pela Estrada do Colono já dura 10 anos. O caso está na justiça e mesmo contrariando os ecologistas que lutam para mantê-la fechada, os moradores insistem em preservar o caminho do Colono. Agora a disputa ficou ainda mais acirrada. Os defensores da estrada estão enfrentando a pressão internacional. A Unesco ameaça retirar o título de Patrimônio da Humanidade do Parque Nacional do Iguaçu, caso a estrada não seja fechada. O governo não quer que o Parque Nacional, uma das maiores áreas ecológicas do Brasil, perca o título. Para os moradores da região, fechar outra vez a Estrada do Colono é como decretar a falência de Capanema e de Serranópolis. O Ministério do Meio Ambiente ameaça paralisar o transporte de balsa, mas a população garante que vai enfrentar a polícia se for preciso. Quem trabalha às margens do Rio Iguaçu não aceita a ideia. Os integrantes do movimento Amigos do Parque estão mobilizados para impedir que a estrada seja bloqueada. Nós não vamos deixar e nós não vamos desistir. Nós vamos continuar lutando pelo caminho do Colono. Se chegar a fechar a estrada para nós aqui, nós temos que pegar e, sei lá, pegar outro rumo, porque não tem como é que a gente vai viver aqui, né? Os motoristas que passam por aqui acham o trajeto mais curto e mais interessante. Eu acho que aqui a gente gasta menos, né? É por isso que eu estou passando hoje aqui. Facilita bem a viagem, né? Encurta em 100 quilômetros até Medianeira, onde que é o nosso destino, e o acesso está bom. Cleusa, parece que as coisas estão funcionando muito bem aí. Olha, notícias maravilhosas em relação às pesquisas feitas pela Embratur. A seleção já está tudo abotoadinho também. Daijó, o prefeito já voltou com uma grana. Tudo legal? Por enquanto, tudo bem, Cacau. E no Dia Nacional do Turismo, Foz do Iguaçu comemora a pesquisa da Embratur. Pelo estudo, a cidade foi considerada o primeiro polo turístico do país, superando o Rio de Janeiro em número de visitantes. No dicionário, turismo significa viagem de recreio, geralmente em lugares que despertam interesse. Este interesse que trouxe mais de 1 milhão de turistas a Foz do Iguaçu, que fica bem no canto do mapa, na costa oeste do Paraná. Hoje a cidade é considerada o primeiro polo turístico do país, ultrapassando o Rio de Janeiro em número de visitantes, segundo pesquisa da Embratur. Por isso, Foz precisa investir cada vez mais no setor. Se espera que o aumento do fluxo estrangeiro consiga auxiliar bastante nesse aumento de divisas, na geração de emprego. Quer dizer, é um momento muito propício para Foz do Iguaçu e para o Brasil num todo. A classe A, ela vai continuar saindo do país. A classe B vai sair, só que vai buscar gastar um pouco menos. Agora, a classe C, que o ano passado já começou a viajar,
porque teve a facilitação de tarifas domésticas, algumas medidas que o próprio Brasil e o Conselho Monetário Nacional tomou para que o turismo externo fosse um pouco, né, impedido. Essa classe C vai continuar viajando, só que vai viajar mais dentro do nosso país hoje. Aqui existem espetáculos feitos pelo homem e natureza. A usina de Itaipu, a maior hidrelétrica do mundo, é um dos locais mais visitados. Mas a sensibilidade dos pássaros também é um atrativo no Parque das Aves. São quase 300 espécies e 790 exemplares de aves nativas e exóticas do mundo inteiro, como os flamingos da África do Sul e a gralha do Pantanal. As compras também chamam a atenção dos turistas. E nada melhor que atravessar a Ponte da Amizade em direção à Cidade do Leste, no Paraguai, para levar de lembrança produtos importados. Mas a natureza ainda é o ponto forte de Foz do Iguaçu. Turismo no Brasil pode ser considerado também sinônimo de Cataratas do Iguaçu, uma obra perfeita da natureza e que trouxe só no ano passado mais de 720 mil turistas. Eles chegam do mundo inteiro para conhecer as mais de 270 quedas, mas principalmente a maior, a Garganta do Diabo, que é um verdadeiro espetáculo e que encanta turistas de todas as partes do planeta. No other are all over the world so beautiful. Me gusta mucho. O Parque Nacional do Iguaçu corre o risco de perder o título de Patrimônio Mundial da Humanidade. É que a Unesco é contra a reabertura da Estrada do Colono sem um plano de manejo. O Parque Nacional do Iguaçu tem a maior reserva florestal da região sul do Brasil. São 185 mil hectares de mata nativa e um conjunto de 275 quedas que formam as cataratas. 1 milhão de turistas visitam o parque por ano. Em 1981, o parque foi tombado pela Unesco. Agora pode perder o título de Patrimônio da Humanidade. Uma comitiva da Unesco comunicou ao Ministério do Meio Ambiente que o título pode ser retirado por causa da Estrada do Colono. Mais um capítulo na história da estrada que gera polêmica há anos. A estrada corta o parque, tem 17 quilômetros de extensão. Facilita o acesso dos moradores da região oeste do Paraná aos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. De um lado, moradores que defendem a reabertura definitiva do caminho. De outro, o IBAMA, que já ordenou o fechamento para a preservação do meio ambiente. Há 2 anos, ela foi invadida e permanece aberta, mesmo sem autorização. O IBAMA, que começou um levantamento para saber se existe impacto ambiental, não concluiu o estudo. Não houve, nem por parte da Unesco e nem por parte do IBAMA, uma consulta junto à população. Primeiro, um conflito entre os ministros. Aliás, o ministro Sarney Filho já foi favorável à abertura da Estrada do Colono. Agora se assustou com esta ameaça da Unesco de não considerar mais o nosso parque florestal como patrimônio da humanidade. Quais são as vantagens que tem um parque tradicional ou uma casa importante transformar-se em patrimônio da humanidade? É atração turística, já que passa a ser patrimônio da humanidade, presume-se vai exercer atrações turísticas. Em segundo lugar, a vinda de verbas para que se amplie a área, para que se melhore a área, enfim, para que se dê maior apresentação a esta parcela que vai ser considerada do patrimônio da humanidade. Tudo é bonito, mas não veio nenhuma verba para o Parque do Iguaçu até hoje, originária da Unesco, como também não estimulou o surto-turismo de jeito nenhum. Foz do Iguaçu hoje é considerada a cidade que exerce maior atração turística no Brasil, mas os pontos principais são as cataratas e a Itaipu Binacional com as suas magníficas quedas d'água. Por isso, eu não sei bem se não é melhor, se verdadeiramente nós tivermos que optar. Vamos supor que esta punição, a Unesco vai nos retirar
desta classificação Patrimônio da Humanidade. Mas, em compensação, vai fechar a Estrada do Colono. Eu fico com a Estrada do Colono. Nenhuma vantagem maior ser Patrimônio da Humanidade. O que eu quero é que o Parque Nacional Nossa seja patrimônio do Paraná, dos paranaenses e dos brasileiros. A Estrada do Colono é uma necessidade, está mais do que comprovado. Eles até, os que estão ocupando a estrada, exageram, cobram pedágio indevidamente, mas cobram porque precisam sobreviver. O Sarney Filho deve cuidar dos assuntos do Maranhão, de outros estados, e se quiser nos incluir entre as atribuições do seu ministério, que é o Ministério Nacional, tem que vir conhecer melhor a nossa causa e não se assustar com uma ameaça tão fraquinha como essa. Eles é que têm que se honrar de ter o Parque Nacional do Iguaçu como patrimônio da humanidade. É um orgulho para a Unesco ter um parque fantástico que pouca gente tem. O Brasil tem alguns, tem a Amazônia também, que é uma unidade florestal fantástica, é a maior do mundo, e tem este parque que é muito bonito, preserva a flora, a fauna e tudo. Portanto, a Unesco que vá às favas. A necessidade nossa é a abertura da Estrada do Colono, claro e evidente, e preservadas as condições ambientais. É uma estrada de 17,6 quilômetros apenas, ainda mal conservada, deve ser estruturada para que os que por lá passam não agridam a natureza, apenas valorizem a natureza. A Unesco que fica com o seu problema, nós queremos a Estrada do Colono, senão Capanema e outros municípios da região não teriam esse extraordinário avanço que estão tendo agora, principalmente em consequência da desvalorização do real. Sou Sarney Filho, fique por lá. Nós queremos a Estrada do Colono e apoiamos intransigentemente os moradores daquela região. Clima de apreensão na região oeste. Moradores voltam a acampar perto da Estrada do Colono, que corta o Parque Nacional do Iguaçu. Eles temem que o caminho, reaberto há um ano, seja novamente fechado. O acampamento foi montado às margens do rio Iguaçu, em Capanema. Famílias inteiras vieram para cá depois que aumentaram as pressões pelo fechamento da Estrada do Colono, reaberta à força por agricultores. Primeiro foi a Unesco, que ameaçou retirar do Parque Nacional do Iguaçu o título de Patrimônio da Humanidade caso a estrada permaneça aberta. Agora, segundo os moradores, é a balsa que faz a travessia do rio que estaria em perigo. Nós tivemos informações que a Polícia Federal e a Marinha tinham uma operação para sequestrarem a balsa. E a balsa é a alma da estrada. A balsa para de funcionar por volta das 7 horas da noite, mas não fica sozinha. Um grupo de moradores passa a noite aqui em cima dela, em vigília, para evitar qualquer surpresa. Os moradores dizem que estão dispostos a resistir. Reagir de arma nós não vamos. Com arma aqui ninguém está armado. Agora entregar ela de corpo e alma nós não vamos. O ministro do Esporte e Turismo, Rafael Greca, defende a abertura da Estrada do Colono, dizendo que só o uso conserva. Ele tem insistido nesta ideia com o ministro do Meio Ambiente. A divergência dos ministros do Meio Ambiente e do Esporte e Turismo sobre o caminho do Colono preocupa os moradores das regiões Oeste e Sudoeste. Eles querem que o caminho fique aberto e apoiam a ideia de transformar o local em ponto de atração turística. Ele diminui em 120 quilômetros a distância entre as regiões oeste e sudoeste do estado e tem um tráfego intenso, até 500 veículos por dia. Mas passa por dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Por isso, até hoje, o caminho do Colono é uma polêmica. O funcionamento da estrada de mais de 17 quilômetros tem que ser regularizado pelo plano de manejo da área de preservação feito pelo IBAMA. É a condição imposta pela Unesco para que o parque continue com o título de Patrimônio Natural da Humanidade. Diante da ameaça de interdição da estrada, os moradores da região acampam às margens do rio Iguaçu. E eu tenho seguro que ninguém quer um derrame de sangue aqui. Agora, se eles querem fechar, ninguém tem arma aqui. Eles podem vir fechar. Agora, tenho certeza que eles vão matar de 100 a mais colonos, eles vão matar aqui para poder fechar a estrada. Enquanto o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, é pressionado para fechar a estrada e assim garantir ao Parque Nacional do Iguaçu o título de Patrimônio da Humanidade, o ministro do Turismo, Rafael Greca, quer atrair mais visitantes para a região e transformar o caminho do Colono numa atração turística. Uma estrada aberta
sendo ela turística especialmente, nós teremos pelo menos 200 a 300 mil novos amigos para o Parque Nacional. Com a estrada fechada, essas pessoas com certeza vão estar revoltadas com o parque, com má vontade em ajudar a preservar. Preservação da espécie. Pesquisadores capturam uma onça no Parque Nacional do Iguaçu. Ela estava ferida e precisou receber anestesia para ser examinada. A onça foi anestesiada para ser examinada pelos biólogos e veterinários. Ela tem entre 8 e 10 anos e está com ferimento causado por um tiro, o que indica que ela foi vítima de caçadores. A radiografia mostra que existem 5 perfurações de chumbo. Como as balas não significam mais perigo para a onça, elas não vão ser retiradas. Depois de passar o efeito da anestesia, a onça vai ser solta novamente no Parque Nacional. Ela recebeu uma coleira com radiotransmissores para ser monitorada pelos pesquisadores. A ideia é continuar monitorando e verificando se o animal consegue sobreviver na mata. A captura faz parte do projeto Carnívoros do Parque, desenvolvido pelo IBAMA. Os pesquisadores colocam armadilhas na mata. A ideia é capturar as onças e colocar radiotransmissores para poder estudar os hábitos dos animais. O que os pesquisadores querem é preservar a fauna. Nos últimos 3 anos, 39 onças foram mortas no parque por caçadores ou por agricultores que têm medo do ataque dos animais. A onça foi solta agora à tarde no Parque Nacional. Biólogos e veterinários do IBAMA e da Itaipu tratam uma onça que foi encontrada ferida dentro do Parque Nacional do Iguaçu. A onça, uma fêmea, tem entre 8 e 10 anos e pesa 58 quilos. O animal foi capturado com marcas de tiros. Para fazer as radiografias, a onça foi anestesiada. Depois de passar pelo tratamento, ela ganhou liberdade. A coleira com um sensor vai permitir aos biólogos acompanhar o animal no parque. O problema do ataque das onças nas propriedades não vai ser solucionado matando as onças, tá ok? É só um trabalho em conjunto com proprietários, com fazendeiros, tá? Para solucionar o problema. A onça pintada é devolvida ao Parque Nacional do Iguaçu depois de passar por tratamento médico e dentário. A onça foi capturada na última terça-feira por biólogos do IBAMA. Ela tem 6 anos de idade e pesa 58 quilos. Levada ao refúgio biológico da Itaipu, recebeu todos os cuidados, já que estava baleada. Pelo corpo foram encontrados 6 pedaços de chumbo, disparados provavelmente por caçadores, já que cerca de 10 onças já foram mortas na região por atacar o gado. Depois dos curativos e até tratamento dentário, ela foi sedada e levada para o seu habitat natural, a mata do Parque Nacional do Iguaçu. Nela foi colocado um radiotransmissor, onde os biólogos vão poder controlar todos os passos do animal. Sonolenta pelo efeito do sedativo, ela não causava nenhum perigo. Mas em pouco tempo, a equipe teve que sair de perto e cuidar de longe. Um trabalho em conjunto do Projeto Carnívoros, Itaipu Binacional, Polícia Florestal e até o apoio dos argentinos. Tudo para tentar salvar uma das últimas onças pintadas do Parque Nacional do Iguaçu. O biólogo do Projeto Carnívoros do Iguaçu fez um apelo. Ele disse que os caçadores estão acabando com as onças pintadas e hoje um dos símbolos do parque está em extinção. Era um animal comum, né? E em poucos anos ele tem sido reduzido. Então essa é uma das últimas onças pintadas que a gente pode ver aqui dentro do Parque Nacional. E dessa forma esse animal vai ser extinto. Então nós pedimos encarecidamente aos proprietários, aos fazendeiros, principalmente aqueles caçadores, né, que essa não é a forma de se resolver o problema. O IBAMA vai recorrer da decisão que suspendeu as obras do programa de revitalização no Parque Nacional do Iguaçu. No início da semana, a Justiça Federal atendeu o pedido de liminar em ação civil pública apresentado pela Procuradoria da República do Paraná e determinou a suspensão das obras até o julgamento do mérito. A Procuradoria alega que os 2 processos de licitações são ilegais e nulos por não dispor de projeto básico e executivo das obras licitadas. Além do mais, elas estariam contrariando a finalidade principal dos parques nacionais, que é a preservação dos ecossistemas. As obras questionadas pela Procuradoria vão desde a construção de um centro de recepção de visitantes até as novas áreas de alimentação. O IBAMA vai recorrer da decisão na 4ª Vara da Justiça Federal em Porto Alegre. O
IBAMA vai entrar com uma liminar contra a ação que está impedindo a realização de obras de melhorias no Parque Nacional do Iguaçu. A previsão era a construção de um centro de recepção ao visitante, restaurantes, elevadores e abertura de novas trilhas. Tudo para aumentar o tempo de permanência do turista no parque. Hoje, os visitantes ficam, em média, apenas 5 horas nas cataratas. E a intenção é que eles fiquem o dia inteiro. As obras estão avaliadas em 17 milhões de reais. Enquanto isso, no lado argentino das cataratas, a primeira etapa das melhorias vai ser inaugurada dentro de 2 semanas. Tanira Lebedef, ao vivo, para o TJ Paraná. Os procuradores do IBAMA em Curitiba e Brasília derrubaram ontem a liminar do juiz da 7ª Vara Federal, Oscar Alberto Tomazoni, que determinava a paralisação das obras do Parque Nacional do Iguaçu. As obras estão paradas há 15 dias por causa de uma ação da procuradora Antônia Lélia Neves, que considerou os editais ilegais e nulos. A revitalização do parque recomeça na segunda-feira. Duas realidades numa única área de natureza exuberante. Do lado argentino, as reformas no Parque do Iguaçu estão quase prontas para melhor receber os turistas. Do nosso lado, o parque, que é patrimônio da humanidade, exibe uma imagem bem diferente. Churrasqueiras depredadas, buracos na pista, placas velhas, lixo pelo chão e grades de proteção enferrujadas. Esta é a situação do Parque Nacional do Iguaçu no lado brasileiro. As obras de revitalização estão paradas desde o começo do mês, por determinação da Justiça. A Procuradoria do Estado diz que tem irregularidades no processo de licitação. Todas as obras que estão sendo propostas são em áreas que já estão funcionando, em trilhas que já estão abertas. O que nós estamos fazendo é melhorando as condições das trilhas e do uso para que haja, na verdade, mais conservação e melhor informação para o visitante. Mas é só atravessar a fronteira que a imagem é outra. As máquinas não param. 300 homens se revezam para deixar as cataratas argentinas com cara nova. O investimento é de 16 milhões de dólares. O antigo aeroporto, dentro do parque, vai servir de portão de entrada do visitante. No museu, tudo foi mudado, na esperança de conscientizar o turista para a preservação do meio ambiente. Nas construções, madeira reciclada. Preocupação com o meio ambiente também no transporte. Depois que as obras ficarem prontas, carros e ônibus dentro do parque vão ser proibidos. Um trem movido a gás natural vai levar e trazer os turistas até as passarelas, que também têm novidades. Elas são mais resistentes e mais altas. Com as reformas, a direção do Parque Nacional do Iguaçu quer deixar o local mais atraente, já que as passarelas foram suspensas e o turista tem uma visão mais privilegiada das cataratas. A expectativa com isso é dobrar o número de visitantes que vêm aqui, passando para 1.500.000 turistas por ano. Este arquiteto diz que quem conheceu o parque antes das modificações vai ficar impressionado com as mudanças. Vai dizer que é um parque novo, por mais que seja o mesmo parque. Parte das reformas fica pronta em julho. Por enquanto, os únicos que estão vendo as novidades de perto são os operários. É hermoso, é majestoso. Ela ocupa 3/4 do planeta, compõe 70% do corpo humano. Em Foz do Iguaçu, ela move as turbinas da maior hidrelétrica do mundo e é responsável pela principal atração turística da cidade, as cataratas. Estamos falando da água. Nada que tenha a ver com água tem dimensões pequenas em Foz do Iguaçu. Esta é a maior hidrelétrica do mundo, uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Produz energia consumida no Brasil e no Paraguai. E a água é o combustível da usina. Não é só energia que Itaipu gera, ela ainda garante mais de 3.000 empregos. A indústria do turismo também tem água como matéria-prima e dá emprego para mais de 60.000 pessoas. Isso sem contar o comércio informal, que também depende da água. Heleno de Freitas veio de Brasília e vive de matar a sede dos outros. Para juntar dinheiro, sim, matando a sede. O calor ajuda, sim. Em Brasília faz muito calor, mas aqui faz mais que em Brasília. Numa cidade em que a temperatura média é de 30 graus, a água é mesmo indispensável. Segundo a Sanepar, Foz do Iguaçu tem um dos maiores consumos de água do Paraná. Enquanto em outras cidades cada pessoa gasta 100 litros diários de água, aqui cada morador consome até 150 litros por dia. Até para demarcar territórios, lá está ela.
O rio Paraná, separando o Paraguai do Brasil e da Argentina, e o rio Iguaçu, na fronteira entre Argentina e Brasil. A natureza foi generosa e colocou no curso do Iguaçu 275 quedas e mais um número grandioso. A vazão das cataratas é de 1.200.000 litros de água por segundo. Não é à toa que elas são patrimônio natural da humanidade e atraem 800.000 visitantes por ano. O argentino Pablo Boccaccio já veio 4 vezes, mas é sempre como a primeira. É incrível como o rio vem calmo, provoca essa explosão de água e depois fica calmo de novo. E ele é capaz de ficar horas assim, contemplando, tentando desvendar o que chama de espetáculo. Representantes da entidade visitaram hoje o parque e trafegaram pela estrada. A comissão da Unesco percorreu de carro os 18 quilômetros da estrada do Colono. A entidade mandou um representante ao Brasil para ver de perto o problema que já dura mais de 11 anos. O australiano Hal Nichols foi a Capanema de balsa. Do outro lado do rio, os ecologistas foram recebidos pelos moradores com faixas que pediam a permanência do caminho do Colono. A mobilização dos moradores tem o objetivo de sensibilizar os membros da Unesco sobre a importância que a Estrada do Colono tem para a economia da região. A manifestação promete ficar ativa até que a situação seja definida. A Unesco promete retirar o título de Patrimônio Histórico da Humanidade do Parque Nacional do Iguaçu, caso a Estrada do Colono permaneça aberta. Além da Unesco, representantes de outros órgãos de defesa do meio ambiente acompanharam a visita. Nenhum membro da comissão quis gravar entrevistas sobre a estrada que corta o Parque Nacional do Iguaçu. O parecer da Unesco sobre o impasse só vai ser possível dentro de alguns dias. A visita terminou depois de um encontro com prefeitos e autoridades da região para mostrar a importância do caminho do Colono. Em 3 semanas o plano de manejo vai estar concluído e vai ser apresentado ao ministro do Meio Ambiente. E a partir daí que todas as decisões, a deliberação do IBAMA, a técnica, que vai ser passada à Justiça. Eu acho que a gente ainda tem um longo caminho, o importante é que esse caminho seja construído em parceria com os municípios e com todas as pessoas que vivem em torno do parque. O posicionamento dos técnicos que estão aqui, nós acreditamos ser de fundamental importância nessa caminhada futura na questão da reabertura definitiva da Estrada do Colono e até uma possível posição do IBAMA que ele venha tomar no futuro. A gente percebe que existe uma resistência muito grande quanto à abertura definitiva e legal da Estrada do Colono. Mas isso é uma coisa que a gente está cansado de ver em relação àquela política colonialista, né? Aqui não pode haver desmatamento, eu também acho que é muito ruim, mas na Europa pode, e a Europa já não tem mais nenhum tipo de vegetação nativa, ou muito pouco, e assim sucessivamente. Outros caminhos parecidos com o da Estrada do Colono existem com muita viabilidade econômica em outros lugares. Por que não aqui? Uma comissão da Unesco está em Foz do Iguaçu para vistoriar a Estrada do Colono. Os representantes da organização querem saber se há impacto ambiental. No mês passado, a Unesco ameaçou retirar o título de Patrimônio da Humanidade do Parque Nacional do Iguaçu por causa da estrada. A comissão esteve reunida essa tarde com lideranças das regiões Oeste e Sudoeste e, neste momento, discute a questão com o IBAMA. Até junho, a Unesco deve dar um parecer sobre o uso da estrada. Milene Geron, ao vivo para o TJ Paraná. Uma comitiva da Unesco visita o Parque Nacional do Iguaçu. O grupo está conhecendo áreas em vários estados que podem ser incluídas na lista de Patrimônio Natural Mundial. Em Foz do Iguaçu, a comitiva fez um sobrevoo sobre o Parque Nacional e conheceu a Estrada do Colono. O grupo, que tem representantes da Unesco, vai fazer um relatório que será fundamental para reafirmar o título do Parque Nacional de Patrimônio Natural da Humanidade. O relatório vai ser submetido a uma reunião em julho, em Paris, sobre todos os sítios mundiais. E se for muito negativo o parecer deles em relação aos impactos no parque, há o perigo do Iguaçu ser incluído como sítio ameaçado, o que causaria vários danos, primeiramente ao turismo e também às relações comerciais do Brasil. Representantes da Unesco visitaram ontem o Parque Nacional do Iguaçu. Eles vão fazer um relatório que vai decidir a situação da Estrada do Colono.
A comissão da Unesco percorreu de carro os 18 quilômetros da estrada do colono. A entidade mandou um representante ao Brasil para ver de perto o problema que já dura mais de 11 anos. O australiano Hal Nichols foi a Capanema de balsa. Do outro lado do rio, os ecologistas foram recebidos pelos moradores com faixas que pediam a permanência do caminho do colono. A mobilização dos moradores tem o objetivo de sensibilizar os membros da Unesco sobre a importância que a Estrada do Colono tem para a economia da região. A manifestação promete ficar ativa até que a situação seja definida. A Unesco promete retirar o título de Patrimônio Histórico da Humanidade do Parque Nacional do Iguaçu, caso a Estrada do Colono permaneça aberta. Além da Unesco, representantes de outros órgãos de defesa do meio ambiente acompanharam a visita. Nenhum membro da comissão quis gravar entrevistas sobre a estrada que corta o Parque Nacional do Iguaçu. O parecer da Unesco sobre o impasse só vai ser possível dentro de alguns dias. A visita terminou depois de um encontro com prefeitos e autoridades da região para mostrar a importância do caminho do colono. Em 3 semanas o plano de manejo vai estar concluído e vai ser apresentado ao ministro do Meio Ambiente. E a partir daí que todas as decisões, a deliberação do IBAMA, a técnica, que vai ser passada à Justiça. Eu acho que a gente ainda tem um longo caminho, o importante é que esse caminho seja construído em parceria com os municípios e com todas as pessoas que vivem em torno do parque. O posicionamento dos técnicos que estão aqui, nós acreditamos ser de fundamental importância nessa caminhada futura na questão da reabertura definitiva da Estrada do Colono e até numa possível posição do IBAMA que ele venha tomar no futuro. As obras que fazem parte do programa de revitalização do Parque Nacional do Iguaçu estão suspensas mais uma vez por ordem da Justiça Federal. Isso até o julgamento do mérito. Para falar mais sobre o assunto, nosso convidado de hoje é o diretor do Parque Nacional do Iguaçu, Júlio Gonchoroski. E quando a gente pensa que está saindo aí as obras do papel, acontece isso agora? Infelizmente, tivemos mais esse atraso no início das obras, mas acreditamos, pelo menos toda a Procuradoria Jurídica do IBAMA, em Curitiba, em Brasília, está se movimentando para levar mais informações à Justiça sobre realmente o que é o processo de revitalização e a sua importância para o parque. Bom, com essa liminar, a Justiça considera nula, né, aí essas licitações que houveram, pelo menos 2 delas, né? Na verdade, a liminar dada suspende o início da paralisação das obras, paralisa as obras, até que seja julgado o mérito sobre a legalidade ou não da licitação, que nós, do IBAMA, acreditamos estar perfeitamente dentro da legislação. Quais obras foram questionadas aí? Na verdade, todo o processo de revitalização da área das cataratas, que vai desde o centro de visitantes, estacionamento, transporte e os novos equipamentos, né, que são o novo elevador, trilha suspensa, ou seja, todo aquele complexo do programa de revitalização. Mas existem mais 2 licitações que também estão aí na Justiça, né? Na verdade, é uma licitação apenas relacionada ao passeio do Macuco Safari, né? Haviam 5 liminares em relação a essa licitação, que o IBAMA já ganhou 3 delas e mais 2 estão sendo julgadas agora. Na verdade, todo esse processo que está acontecendo no Parque Nacional do Iguaçu é o primeiro parque brasileiro que passa por esse processo de terceirização. Então, é normal que haja, por parte da Justiça e da Procuradoria da República, muita preocupação quanto à sua execução, porque vai ser o modelo, o exemplo para as outras unidades no Brasil. Bom, deu para perceber que agora a preocupação é com o ecossistema do parque. Na verdade, a gente acredita que essa é a maior engano que está havendo no processo, né? Porque todo o trabalho, toda a proposta está dentro de uma área que o zoneamento do parque diz como área de uso intensivo, uso extensivo, que é aquela área onde foi separada do parque para receber a visitação e, consequentemente, tem que ter uma boa infraestrutura para que as pessoas sejam bem recebidas e saiam bem informadas do parque. Para a gente encerrar rapidamente, Júlio, você que esteve em Brasília agora, vendo também o plano de manejo ali naquela área da Estrada do Colono. Exato. Nós estamos na finalização do programa do plano de manejo do parque e a Estrada do Colono, claro, é a grande vertente, né? O IBAMA, a equipe técnica deve entregar até a primeira semana de abril ao presidente e ao ministro o plano de manejo para a deliberação deles.
Tá certo, então. Obrigado, Júlia, pela sua participação no Tarobá Cidade. Cacau, pelo jeito a gente vai ver as obras do Parque Argentino pronto enquanto nós continuamos esperando. É aquela velha história, né? Tomara que isso não se confirme, mas tudo se encaminha para isso, Cleusa. Até amanhã. Até amanhã.